Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula impressionante. Prof. Dai Bioverso, deixe a genética fazer parte do seu universo. Vamos a uma aula simples com a didática excelente. Experimente! O pessoal normalmente se assusta só de ouvir falar este nome, acha que genética é uma coisa muito complicada. Mas eu vou mostrar para vocês que isso é um mito. E você pode aproveitar o fato de muita gente não querer estudar genética, achar que é muito difícil, para se dar bem no vestibular. Na prática, todo mundo tem a ideia básica da genética em mente. Isso porque a genética trata de hereditariedade. Não existe ninguém que tenha dúvida de que se um cachorro der cria, todos os filhotes vão ser cachorros. Não tem ninguém que pense que vai nascer um gato, um anão no meio. Isso é porque a gente entende a ideia básica da genética, que é a hereditariedade, a capacidade que o indivíduo tem de passar as suas características para a geração seguinte. É exatamente isso que estuda a genética. Esse fenômeno é totalmente imprevisível e pode ser calculado. Os pais, então, transmitem suas características para a próxima geração. Na verdade, ele não está transmitindo as características em si. Ele está transmitindo a receita para que essas características sejam feitas. E onde estaria essa receita? Nos genes presentes nos gametas do pai e da mãe. Antes de ver o que é um gene, vamos entender onde é que ele fica. Dentro de cada uma das nossas células existe um núcleo, lá que fica todo o nosso material genético. Vale a pena lembrar aqui que todas as células têm o mesmo material genético. Não importa qual tipo de célula seja. As células dos nossos olhos têm o mesmo tipo de material genético das células do nosso fígado. A diferença é que eles estão se manifestando de uma forma diferente, mas o material genético é o mesmo. Então, nesse núcleo, o material genético se apresenta na forma de cromossomos. E os cromossomos são a forma condensada de uma grande molécula chamada DNA, que é o que contém todos os nossos genes. O DNA é uma molécula muito longa, com a forma de uma escada, onde cada degrau dessa escada representa uma base nitrogenada. Existem 4 tipos de bases nitrogenadas que compõem a molécula do DNA: a adenina, a guanina, citosina e timina. Gente, pode ficar tranquilo com esses nomes que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí de forma detalhada em outra aula. Por enquanto, o que é importante saber é que essas bases nitrogenadas vão se intercalando e formando um código, semelhante a um código de barras. Ele pode ser lido, traduzido pelas nossas células e transformado em características físicas. Cada parte dessa longa molécula de DNA, que tem uma função, é chamada de gene. Os genes, então, não são um sinônimo de DNA. Eles são parte do DNA. Eles podem ter tamanho variáveis. Então, até agora, as informações que eu passei para você servem para localizar onde estão essas informações genéticas. Elas estão nos genes, que são a parte do DNA, que se apresenta condensado na forma de um cromossomo, que está no núcleo de cada uma de nossas células. Entendido isso? Vamos para mais alguns conceitos. É extremamente importante entender a diferença entre genótipo e fenótipo. Quando a gente fala dos genes para alguma característica, a gente está falando do genótipo. Quando a gente fala da característica em si, a manifestação física dela, a gente está falando do fenótipo. Vamos ver um exemplo para entender melhor isso daqui. A cor da nossa pele é definida geneticamente. Então, uma pessoa pode ter genes para ter uma pele mais clara. Porém, a cor da pele vai depender do tempo que ela fica exposta ao sol, que pode fazer com que ela tenha uma cor de pele um pouco mais escura. Então, nesse caso, o genótipo define que a cor da pele vai ser mais clara. Mas o fenótipo pode ser um pouco diferente, porque o fenótipo é a junção do genótipo com o ambiente. Agora, aproveitando esse exemplo, você sabe que a característica de cor da pele é passada parte pelo pai e parte pela mãe. Por isso, nossos cromossomos estão sempre em duplas, onde um é de origem materna e o outro é de origem paterna. Um é quase cópia do outro. A diferença está nos genes, que apesar de ocuparem a mesma posição e terem a mesma função, eles podem ser um pouco diferentes, por conta aí dos nossos pais terem características diferentes. Essas diferentes versões do mesmo gene são chamados de alelos. Mas veja bem, eu disse que os genes nem sempre são iguais. Agora, eles podem ser. Quando o gene para uma característica do pai é igual ao gene para a mesma característica da mãe, a gente chama esse alelo de homozigoto. Já quando esse gene é diferente,
a gente chama esse alelo de heterozigoto. E aqui vale uma explicação sobre a forma como eu estou representando esses genes. Eu estou usando letras para representar eles. Aqui eu usei a letra A maiúscula e letra A minúscula. Eu poderia ter usado qualquer outra letra, qualquer outro símbolo. O uso dessas letras é apenas um hábito. Então, se você encontrar alguma letra diferente que você não está acostumado a usar, não se assuste. A letra é apenas um símbolo que serve para facilitar o estudo. Apesar do uso de letras ser apenas um hábito, existem algumas regras aqui sobre isso. Eu utilizei dois tipos de letra, uma maiúscula e outra minúscula. A letra maiúscula indica um gene dominante, a letra minúscula indica um gene recessivo. Muitas pessoas pensam que a gente descobre se o gene é dominante ou recessivo, vendo se ele é mais ou menos comum na população. Por exemplo, para a cor dos olhos, o gene dominante teria como característica cores mais escuras, porque a cor do olho mais escura é de fato mais comum. Mas é mais comum onde? Essa aula está sendo transmitida através da internet e pode ter alguém aí na Suíça assistindo essa aula. Para o nosso amigo da Suíça, a cor dos olhos mais comum é azul. Então, esse não é o critério que a gente usa para definir se o gene é dominante ou recessivo. Anota isso aí, cara. Genes recessivos, para que eles se manifestem, eles têm que estar em dupla. Tem que ter dois genes recessivos. Já os genes dominantes se manifestam mesmo que eles estejam sozinhos. Nesse caso, eles são chamados de dominantes porque eles inibem a ação do gene recessivo. E existe também o fenômeno da ausência de dominância, que também pode ser chamado de codominância. Nesse caso, o gene dominante não inibe a ação do gene recessivo. Eles trabalham juntos e as características físicas do indivíduo heterozigoto, que tem o gene dominante e o recessivo, normalmente é intermediário entre o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Um bom exemplo de codominância são genes que codificam a espessura dos lábios. Indivíduos homozigoto dominantes, que têm dois genes dominantes, têm lábios mais grossos. Já os indivíduos que são homozigotos recessivos, que têm dois genes recessivos, eles têm lábios finos. E o indivíduo heterozigoto, que tem um gene dominante e um recessivo, tem lábios médios, que não são nem muito grossos nem muito finos. Para que essa relação entre o genótipo, fenótipo, gene dominante e gene recessivo fique mais clara, eu vou colocar na forma de uma tabela que você vai ver aqui agora. Esses genes, sejam dominantes ou recessivos, eles vêm sempre dos pais. Isso se aplica para o nosso caso, seres humanos, e para outros seres vivos, como o cachorro, que eu citei aqui, um gato até uma planta. Vamos utilizar o exemplo das plantas. Supondo que o gene codifique a cor das flores dessas plantas. O gene A dominante, o azão, faz com que as flores fiquem azuis. Já o gene A recessivo, o azinho, faz com que as flores fiquem vermelhas. Agora vamos para a nossa tabela. A gente começa aqui pelos gametas. No caso dessas plantas, o gameta masculino é o pólen e o gameta feminino é o óvulo, que está lá no interior da flor. Nesse primeiro caso, a planta recebeu o pólen do indivíduo masculino, um gene dominante, para essa característica de cor, gene azão, e recebeu através do gameta feminino também o gene azão. Por isso, o genótipo dele é azão-azão, homozigoto dominante. E o fenótipo? Quando eu falo de fenótipo, eu quero saber qual é a cor dessa flor, gente. Nesse caso aqui, ó, como o gene dominante apresenta como característica física a cor azul, essa flor vai ser azul. O indivíduo 2 recebeu gametas diferentes. O pólen carregava um gene dominante, o azão, e o óvulo continha um gene recessivo, o azinho. Por isso, o genótipo dele é azão-azinho. Ele é um heterozigoto, também chamado de híbrido. E o fenótipo? E a cor dessa flor? Como ele apresenta um gene dominante, que inibe a ação do gene recessivo, a única cor que ele vai apresentar é a desse gene dominante, que é o azul. Então, as flores dessa planta heterozigota vão ser exatamente iguais às flores da planta homozigota, certo? O fenótipo do indivíduo homozigoto é exatamente igual ao fenótipo do indivíduo heterozigoto. E o terceiro indivíduo recebeu dois genes recessivos. Com isso, ele apresenta o genótipo azinho-azinho. Ele é um homozigoto recessivo. E o fenótipo? Agora, nesse caso, o gene recessivo está em dupla. Então, ele consegue se expressar. Por isso, essa flor vai ser vermelha. Certo? Eu vou ficar por aqui, depois a gente volta.